Os conflitos que aparecem são novos. Questões realmente que não têm precedente. Vamos buscar uma literatura e não encontramos. Vamos buscar uma jurisprudência e não existe. O que é a nossa dor e às vezes também é a nossa delícia. Uma legislação altamente especializada. Para um leitor iniciante, ao deparar com a Lei Complementar 109 ou com a Lei Complementar 108, vai constatar ali que há muitas expressões, muitas figuras novas e desconhecidas, e há ali um alto grau de especialização. Em relação ao nosso interlocutor, tema aqui do nosso painel e da minha exposição, dificuldades do judiciário. É preciso ter essa compreensão, qual é o universo e o cenário em que se encontra o Poder Judiciário. Volume crescente de processos. Hoje, milhões de demandas. Atuamos lá no Superior Tribunal de Justiça e o recurso especial é 1 milhão, número tal. O que mostra essa situação absolutamente difícil. Temos visto nos últimos anos uma judicialização de questões sociais, matérias que deveriam ser tratadas no campo das políticas públicas, que deveriam ser tratadas no parlamento, que deveriam ser tratadas na institucionalidade do poder executivo, são levadas ao poder judiciário. E aí um ativismo judicial que está intrinsecamente ligado à própria autoridade e legitimidade das instituições. Se um membro de um poder entende que os membros do outro poder não têm legitimidade ou estão desmoralizados, a tendência é de se arvorar o tutor da sociedade. E aí temos essa situação em que, por exemplo, ao defender um cliente em Brasília, fomos falar com um desembargador, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E estávamos mostrando para ele um agravo, era um agravo com pedido de liminar, mostrando que aquela questão tinha sido posta dentro do fundo, era absolutamente necessária, sob pena do fundo se inviabilizar. E o desembargador me ouviu atentamente e depois disse: olha, se o fundo vai quebrar, isso não é problema meu. Eu estou aqui para apreciar questões exclusivamente jurídicas. O senhor está me trazendo argumentos econômicos. E eu então, sem muito jeito, procurei mostrar a ele o artigo 18 da Lei Complementar 109, tema aqui deste painel, do equilíbrio financeiro e atuarial, e dizendo que esse era um conceito colocado expressamente na nossa legislação. Ele então disse que ia examinar e encerrou a conversa. Um dia depois, ele sai com um despacho, deu a liminar, e no seu despacho ele diz, abre aspas, é necessário que o juiz não se veja apenas como um burocrata, responsável pela aplicação fria da lei ao caso concreto, mas perceba sua função de agente social, capaz de alterar a realidade. Fecha aspas. E nós tivemos aí um mês de trabalho para reverter essa liminar na turma por 2-1 com o relator voto vencido. Aqui, é verdade, não é uma regra geral, mas é o exemplo de uma situação que às vezes se coloca para quem atua no judiciário, especialmente nesse campo da previdência complementar. Apesar da alta qualidade intelectual dos magistrados, há hoje também o fenômeno da produção em série, aquele risco do piloto automático. Se criou um precedente, e esse precedente então dá forma a uma espécie de carimbo, e isso passa a ser usado em todos os demais casos, similares ou não,
num esforço de acomodação daquela matéria para que isso possa dar vazão ao inúmero volume de processos. E aí temos que reconhecer que a Previdência Complementar é um tema ainda novo. É um tema que ainda não é visto nas faculdades de Direito. A Previdência Complementar não é vista no concurso público para recrutamento dos membros do Poder Judiciário. No máximo se fala em regime geral de Previdência Social, famoso INSS, ou dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos. O juiz não está habituado a ver essa matéria no seu cotidiano. E o juiz, por tradição, procura enxergar o conflito como um conflito tradicional entre duas partes. E nós temos também como algo a considerar nessa relação com o Poder Judiciário que os tribunais superiores estão mudando. E cada dia o espaço para atuação junto aos tribunais superiores em Brasília é menor. Em relação ao recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o tribunal com a competência de integrar o nosso direito federal, a nossa legislação federal. Temos agora a lei dos recursos repetitivos. E um processo, uma vez enquadrado na lei dos recursos repetitivos, é levado à apreciação da seção, que junta as turmas, no nosso caso, de direito privado, e aquilo, uma vez definido, está definido e ponto final. O que traz um desafio muito grande, porque às vezes nós estamos cuidando aqui de alguns casos pretensamente mais relevantes, e um outro caso passa, é eleito como um caso enquadrado no recurso, na lei dos recursos repetitivos, e isso então vai produzir efeitos para todo um setor, para toda uma comunidade. O mesmo ocorre com o recurso extraordinário, junto ao Supremo Tribunal Federal. Agora com a figura da repercussão geral, que é uma figura importante. O Supremo só vai apreciar matérias que tenham repercussão geral. E é preciso demonstrar no recurso essa repercussão geral. E se sobe um processo em que a questão da repercussão geral talvez não tenha sido adequadamente posta, e em cima daquele caso se entende que aquela matéria não tem repercussão geral. E isso fecha as portas para qualquer outro processo em relação àquele assunto. É uma situação que impõe reflexão e que talvez exija maior capacidade de articulação. A figura da súmula vinculante. Se a Suprema Corte do país decide que o direito constitucional é X, que o entendimento deve ser esse, realmente essa profusão de decisões pelo país, desrespeitando aquela posição da Suprema Corte, é algo irracional. No entanto, o que nós temos é também um desafio, porque uma vez sumulada aquela matéria e com força vinculante, aquilo realmente acaba com qualquer debate. E aí vem, a meu ver, alguns pontos para a reflexão. Temos realmente a necessidade de avançar nesse processo de harmonização de conceitos, a necessidade dessa ação coordenada, por mais que isso seja difícil, porque com essa heterogeneidade do sistema, às vezes questões começam a dar margem a diferenças de posições, de opiniões, um aspecto mais conceitual vinculado a um aspecto mais concreto, a uma situação mais